Então, eu estou chamando a atenção aqui para a combinação explosiva que nós já vimos. Estou fazendo o esqueminha aqui da infecção primária contínua. E lembre-se que cada bolinha vermelha dessa é uma planta morta, por causa da infecção sistêmica. E vocês vão ver quantas plantas mortas tem no campo. A epidemia, então, agora nós chegamos na negação real do princípio fundador. A epidemia é governada tanto pela disseminação secundária quanto pela disseminação primária contínua. Isso é a negação do princípio fundador. E não se esqueçam que o problema todo é este e não aquele, porque a disseminação secundária ela é controlada pelos inseticidas. Entendeu? A disseminação secundária, o inseticida resolve. Porque a secundária, o inseto tem que adquirir a bactéria de uma planta doente, o inseto que não é virulífero, que não tem a bactéria dentro dele. Tem que adquirir, tem que levantar voo, tem que pousar numa outra planta e tem que se alimentar. Nesse período, ele morre, antes de transmitir. Então a secundária não tem. A epidemia de HLB nos pomares tratados com inseticida, ela é essencialmente uma epidemia primária. Porque o inseticida controla a secundária. Então, consequência para o manejo. Olha onde nós estamos chegando. Consequência do manejo da negação do princípio fundador. Qual é a consequência para o manejo? A consequência para o manejo é que medidas de manejo implementadas somente na propriedade são suficientes está errado, está eliminado, e como consequência, a regra agora diz: medidas de manejo devem ser implementadas dentro e fora da propriedade. Isso aqui é o novo paradigma para doenças do padrão 3. Parece que eu resolvi o problema. Só que esse é o começo de todo o problema. Porque atuar na sua propriedade e na propriedade do vizinho é um problema quase que insolúvel. Que não tem nada a ver com fitopatologia. Não é um problema fitopatológico, é um problema sociológico, humano, portanto, mundial. E é por isso que nenhum país do mundo controla essa doença. Porque nenhum país do mundo, nem na China comunista, você tem essa autoridade de influenciar o vizinho. Quanto mais nos outros países, no nosso aqui. Vamos discutir isso daqui a pouco. Então, consequências para o manejo, veja esse quadrinho verde aqui. Epidemiologia, compreender para manejar. Se a gente tivesse compreendido, nós não estaríamos manejando coisa nenhuma. Mas nós ainda temos o problema que a solução foi identificada. A aplicação da solução é um problema quase que fora do escopo da fitopatologia ou da epidemiologia. Vou mostrar para vocês agora como é verdade essa impossibilidade de controlar a disseminação primária. Isso aqui é um pomar de citros, tudo isso aqui, olha as plantas. Esse pomar é tratado com inseticida a cada 15 dias. A cada 15 dias. Aqui não é citros, mas tem citros em algum lugar. Não é citros. E se vocês conseguirem enxergar com a luz, aqui está tudo morto. Isso aqui é a fronteira da fazenda. Isso aqui é uma estrada. Olha, não tem planta aqui. As plantas aqui estão raras. Por quê? Morreram de HLB. Por que só as da borda? Porque o inseto, ele vem de longe e ele percebe aonde tem citros. E aonde ele percebe os citros, ele desce. E ele desce imediatamente. Ele desce na borda da fazenda. Se alimenta, inocula a bactéria, morre depois. Tanto morre depois que aqui já não tem infecção. A infecção, para chegar aqui, a primária não chega aqui direto. Aqui precisava a secundária. Precisava sair daqui, vir para cá, daqui para cá, daqui para cá. Aí daria. Se essa fazenda não tivesse controle químico, ela estaria dizimada. Como ela tem controle químico, ela perde
essas plantas. E você já pode imaginar que quanto maior a sua fazenda, menos plantas você perde, proporcionalmente. Quanto menor a sua fazenda, você perde tudo. É por isso que os pequenos vão de embrulho. Respondendo rapidamente a quem perguntou dos Estados Unidos aí, rapidamente, as propriedades dos Estados Unidos são pequenas. As propriedades no Brasil, metade são pequenas, metade são enormes. Então, a metade enorme continua firme e forte. Por quê? Porque ela perde isso daqui e não perde isso daqui. Mais exemplos. Mais exemplos. Eu tenho um quintal aqui com algumas plantas. E aqui eu tenho um pomar de citros, daqui para cá. Dá para ver? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, morto. Da onde veio? Provavelmente daqui. Poucas plantas infectadas inviabilizam um pomar. Quer dizer, não inviabilizam esse pomar porque daqui para cá está tudo sadio. Mas se o pomar fosse só esse, está meio inviabilizado. Olha, fronteira. Aqui está bom. Aqui está tudo morto. Veja o caso de um pomar pequeno. Imagine que você é dono desse pomar aqui que te dá uma renda anual aí de 5 mil reais. 5 mil por mês aqui. O que está acontecendo com o seu pomar? Está sendo comido, porque tudo nele é borda. Tudo nele é borda. Isso aqui já não deve... Ó, está tendo até disseminação secundária aqui também. Enquanto que aqui não dá para ver, mas enquanto que numa fazenda gigante, ó, isso aqui é uma fazenda gigante, vocês não vão encontrar HLB aqui. Vocês vão encontrar lá. Lá. Aqui não. Isso aqui é uma fazenda mais gigante ainda. HLB, chegar aqui, não chega. Só na fronteira. Então é por isso que nós estamos tendo sucesso e os americanos não tiveram, entre outras razões. Eu vou fazer então agora um rápido histórico da história do manejo do HLB e vou começar com a primeira tentativa de manejar o HLB, tentativa essa que não deu certo, que eu estou chamando de manejo 2, porque considerava o HLB como grupo 2. Então eu vou controlar a doença como se controla as doenças do grupo 2. Não deu certo. Qual era a medida recomendada em 1990? Isso significa 20 anos, 10 a 15 anos antes da introdução da doença aqui no Brasil. Então, a FAO, da ONU, ela publicou um trabalho aconselhando o uso de muda sadia para o HLB, a inspeção e erradicação das plantas e o controle químico do vetor. Tudo isso era para ser tomado ao nível de propriedade, usando o princípio fundador. Essa medida que a FAO recomendou é uma herança do princípio fundador, que sempre disse que cuida do seu, que está tudo bem. Aqui no Brasil, então, quando a doença apareceu em 2004, nós usamos essa regra, nós aceitamos essa solução, porque não tinha nenhuma outra, a gente não conhecia nada da doença. E quando vimos que essas medidas da FAO, inspeção 6 a 12 vezes por ano e foliar mensal, sistêmico 2 vezes por ano, não estava dando certo, decidiu-se fazer mais do que a gente estava fazendo. Mas da mesma coisa. O que nós fizemos? Nós aumentamos a pulverização de 12 vezes por ano para 24, uma a cada 15 dias. E o sistêmico, quando possível, dobramos o número de aplicações. O que aconteceu? Mesmo a implementação cuidadosa dessas 3 recomendações ao nível de propriedade, lembra do princípio fundador, não foi suficiente para controlar o HLB. E se a gente pensar, nós queremos compreender o patossistema. Por que acontece isso? Por que acontece isso? É porque essas medidas tomadas ao nível da propriedade são eficientes apenas contra a disseminação secundária e não afetam a disseminação primária, e nós já chegamos à conclusão, exaustivamente, que o nosso problema é a disseminação primária contínua de uma doença sistêmica
com vetor. Então, qual o manejo recomendado? Você já sabe, né? A grosso modo, você já sabe. O manejo recomendado, quando a doença tem essas características, nesse novo paradigma, é o manejo que eu estou chamando de 3. É o manejo para o padrão 3. O manejo para o padrão 3, ele destruiu o princípio fundador e ele diz que as medidas de manejo devem ser implementadas dentro e fora da propriedade. Então, as doenças policíclicas com disseminação primária contínua não são manejadas com medidas tomadas somente dentro da propriedade. A infecção primária só pode ser combatida com eficiência por meio de inspeção, erradicação e inseticidas em toda a região considerada, e essa estratégia tem nome, o nome é manejo regional. É aquela mesma coisa que nós já tínhamos falado. Como fazer o manejo regional? Esse é o problema que transcende a fitopatologia. É outra esfera para atuar nisso daí. Veja essa figura que mostra perfeitamente o agricultor, a fazenda dele, que é o bote, e ele está tentando resolver o problema dele. O problema dele ele está usando inseticida aqui para controlar a doença, mas, então, esse balde aqui é pulverizações quinzenais que ele está fazendo. Está tirando a cada 15 segundos o balde para fora. Mas a infecção primária está firme e forte. Os insetos estão vindo de fora para dentro e ele não está fazendo nada para isso. Ele precisava pôr uma rolha aqui. Se ele puser uma rolha aqui, resolveu o problema. Se ele puser uma rolha aqui, ele não precisa nem tirar a água de lá, porque a água não vai crescer mais, ele que seca com o tempo. Então precisa pôr a rolha aqui. Precisa pôr a rolha aqui. Precisa fazer o manejo regional. O manejo regional atua aqui e aqui. O manejo local só atua aqui. E será que isso funciona mesmo? Chamar atenção para o verdinho aqui, hein? Será que isso funciona mesmo? Nós publicamos em 2013 esse artigo aqui. Nós que eu digo, é um pessoal do Fundecitrus, professor aposentado de Jabuticabal. Este aqui era do Fundecitrus, hoje é professor da entomologia da Exalc. Gottlieb é do USDA dos Estados Unidos, a Lilian é professora do departamento e eu também. Então esse artigo é a eficiência do manejo regional na redução do inóculo e no controle do vetor para controlar o HLB. Esse é o artigo e eu vou mostrar que foi uma pesquisa muito grande e vocês vão ver o resultado que deu. Nós tínhamos 2 experimentos grandes. O experimento nosso é esse daqui. Aqui é uma fazenda de citros. Tudo é citros. Citros manejado com controle de vetor e com eliminação de planta doente. Então o nosso plot experimental estava aqui. Cada parcela experimental, aqui deve ter umas 20 parcelas, tinha 528 árvores. Então é um experimento grande, espaçamento comercial. E aqui o experimento 2, onde não tem citros em volta, é assentamento do MST, com pomares de citros no quintal das casas, algumas plantas, onde tem esse símbolo aqui, tá? Com essa distância do experimento. Então aqui controle regional, aqui sem controle regional. Esse é o experimento 1, está aqui a área experimental, aqui é o centro de cada talhão com controle feito pela fazenda. Aqui é o outro experimento, com os pomares de poucas plantas, né? Plantas isoladas, e onde não se fazia manejo nenhum. E o resultado foi muito surpreendente. Se vocês imaginavam que no experimento 1, por ter muita planta de citros junto, ia dar mais doença, é que era muita planta de citros com manejo. Então veja o que aconteceu. Está vendo essa curva vermelha?
são os tratamentos sem manejo local e sem manejo regional. Em 3 anos deu 77% de plantas sintomáticas. Em 3 anos acabou o pomar. Com manejo local e sem manejo regional. 53%. Acabou o pomar também. Metade foi embora em 3 anos, não tinha começado a produzir. Enquanto que nos experimentos com manejo regional, ó, com manejo regional e com manejo regional, aqui sem local e aqui com local, os dois estão aqui, ó, 6% um, 4% o outro. Compare então 4% contra 77%. Esse é o efeito do manejo regional, experimentalmente. Isso aqui é uma fotografia do ensaio, ensaio 2, sem manejo regional. Estão vendo essa parcela aqui? Essa coisinha verde escura é a planta que restou. Aqui está melhor, por quê? Porque aqui houve controle local, aqui não houve controle nem local e nem regional. Aqui, regional não tem, porque o tratamento é sem regional. Mas o local resolveu alguma coisa, 53% em média. Tá? E aqui, 77% em média. Enquanto que o com manejo regional, é esse ensaio aqui, vocês raramente veem problema. Tem uma planta que mostrou resistência? Resistência não tem para HLB, conhecido. Eles estão tentando variedade transgênica, etc. Mas natural não tem. E a aplicação de armadilha para o vetor? O que você acha que é mais eficiente? Você usar uma armadilha para o vetor ou você pulverizar a cada 15 dias? Pulverização. E a pulverização não funciona. A armadilha menos ainda. Tá? Então, nós mostramos experimentalmente que a coisa funciona. A fazenda Cambuí é uma fazenda de 3 milhões de árvores na cidade de Matão, pertinho de Araraquara. E ela comprou essa ideia do manejo regional. Esta é a fazenda Cambuí, a azul. Aqui tem 3 milhões de plantas de citros. 3 milhões de plantas. Eles estavam fazendo o manejo convencional dentro da propriedade e a doença aumentando. Aí eles falaram, vamos seguir o que essa turma está falando e vamos fazer o controle, o manejo regional. Ou seja, está vendo a área vermelha aqui? A fazenda, que era uma fazenda de gente rica, né? Eu vou fazer o controle regional numa distância de 4 quilômetros da periferia da minha fazenda. Então, nessa área aqui, aonde for verde, é porque tem citros do vizinho. Então, eles entraram em acordo com os vizinhos e falaram, ou vocês me deixam erradicar essas plantas doentes? Não deixo. Então, deixa pulverizar. É muito mais fácil, pode pulverizar. E eles pulverizaram ou erradicaram nessa área aqui. Tá? Então, além do manejo interno, eles fizeram um manejo externo, 300 hectares ao redor da fazenda, a partir de 2010, 2011. E o resultado foi esse, 2010, 2011. A doença estava assim, e com o manejo regional daqui para frente, ela está mais ou menos sob controle. Então precisamos acompanhar isso para ver. Mas o fato de não crescer já é uma grande coisa. Eu vou mostrar a situação nossa agora. Eu já tinha mostrado. Esse gráfico vocês já viram. O último dado vocês já viram. Então a doença estava crescendo muito, pararam de fazer aqui e, surpreendentemente, a doença nos 2015, 16 e 17, ela está mais ou menos estável. Há muitas ações sendo feitas pelo Fundecitrus, principalmente, para esse controle regional. Então, é bem possível que a gente esteja tendo um sucesso relativo, porque os pequenos também saíram fora, os pomares mais infectados estão com cana hoje, então a doença está razoavelmente sob controle. A conclusão final dessa parte
é que o principal fator que explica a epidemiologia do HLB é a migração e a transmissão do patógeno via vetor a partir de fora do pomar. Isto é, a influência do inóculo primário. Isso implica que tentativas de manejar localmente a doença estão fadadas ao fracasso. O manejo só terá sucesso com estratégias regionais. Essa é a conclusão do HLB. E os manejos, então, do grupo 1 nós já vimos, do grupo 2 nós já vimos, o do grupo 3 é variedades resistentes, se houver, não há ainda, controle químico do vetor em toda a região e eliminação do inóculo em toda a região. Esse em toda a região é o problema do HLB. E para encerrar, falta 2, 3 slides. O caminho à frente para patossistemas complexos, qual a abordagem apropriada? Patossistemas complexos, o HLB eu considero um patossistema complexo, porque ele tem o hospedeiro, o patógeno, um vetor, mas, ao mesmo tempo, ele não é muito complexo, porque eu sei aonde está o patógeno. O patógeno está em plantas de citros. Se eu quiser fazer um controle, eu tenho que controlar os pomares vizinhos da região. Identificar pomar de citros é fácil. Tá? Então, é complexo, mas nós chegamos à solução do problema, difícil de implementar, mas tecnicamente a solução está encontrada. Mas tem outros sistemas mais complexos. Por exemplo, eu vou dar um só, que é muito mais complexo que o HLB. Begomovirose do tomateiro. Então você perguntou se os vírus eram assim. Isso aqui é uma virose do tomate, transmitido por mosca branca. O vírus está aqui, um begomovírus, tá? E o grande problema que nós temos para controlar essa doença tem as características explosivas, que nós já identificamos, e o grande problema que nós temos para aconselhar o que fazer, nós aconselhamos os citros ao que fazer. O agricultor fala, isso não dá para fazer. Fala, paciência, o que eu posso dizer é essa aqui. Nesse caso aqui, eu não tenho esse conselho para dar. Por que eu não tenho esse conselho para dar? Porque eu não sei quais são as fontes de inóculo do vírus. O HLB, 99% é citros. Pulveriza os citros do seu vizinho. Aqui não. Aqui eu tenho plantas daninhas, plantas cultivadas, que podem ser hospedeiros, não sabemos qual é. O professor Jorge, que é o virologista nosso, quantos hospedeiros tem de begomovírus potenciais? Uns 40. Umas 40. E não é cultura, é planta daninha. Como é que eu vou fazer? Eu vou aplicar o quê? O inseticida aonde? No campo? No campo geral? Ao redor da minha plantação de tomate, eu tenho lá um pivô central, eu vou aplicar em que área? Da onde vem esse inseto vetor? Mosca branca tem em qualquer lugar. É difícil, é um problema sério. E para isso, há muito tempo atrás, olha, em 64 foi publicado na Rússia, por este cidadão aqui, Pavlovsky, o conceito de epidemiologia de paisagem. Nós tínhamos a epidemiologia tradicional, no começo da aula, e agora a epidemiologia de paisagem, a ciência da análise dos padrões e processos do desenvolvimento da doença em ecossistemas. Então ele não está preocupado mais com o patossistema begomovírus tomate, ele quer saber mais. Ele quer saber o ecossistema, onde esse vírus sobrevive. No tomate, claro. Mas e o que mais? Pegue um plot experimental de tomate aqui, ó, T1, T2. Eu preciso, para entender o que acontece em T1 e em T2, eu tenho que saber o que existe fora de T1 e T2, coisa que raramente a gente estuda. A gente estuda só o plot experimental. Esse verde aqui, por exemplo, pode ser tomateiro. Então aqui tem muito mais tomateiro, muito mais inóculo potencial do que aqui. Se eu só olhar aqui, no meu plot, eu não vou explicar as coisas. Esses pontos vermelhos aí são hospedeiros alternativos infectados, que eu não conheço, eu não sei quais são.
Pode ser plantas de tomate espontâneas. Só que ninguém, isso aqui fui eu que fiz, né? Essas bolinhas vermelhas fui eu que pus. Ninguém que está fazendo o ensaio em T2 faz um levantamento numa área que é, quem sabe, 100 vezes maior do que o plot T2. Já dá um trabalho desgraçado trabalhar no plot T2. Agora eu vou ter que andar toda essa área aqui e, quem sabe, com GPS, marcar isso daqui, depois trazer para o laboratório essas plantinhas, saber se é o vírus, se não é o vírus. Depois eu não sei se é importante, se não é importante. E é por isso que o senhor Pavlovsky, então, propõe a epidemiologia de paisagem, e essa figura aqui é uma foto aérea, onde eu tenho um pivô aqui, um T1 ali, um plot experimental, um T2 aqui, e depois tem um monte de cultura diferente. Para explicar o que está acontecendo em T1 e T2, eu teria que ter um conhecimento muito mais profundo do que tem em volta, para poder entender o que está acontecendo com a begomovirose do tomateiro. Isso é um trabalho quase que impossível de fazer. Porque pesquisa hoje, quem faz? Faz aluno de mestrado, aluno de doutorado. Uma pessoa. Não tem um instituto de pesquisa com 10 pesquisadores e 50 técnicos para trabalhar numa área dessa. Nem a Embrapa, que é a nossa, tem. Imagina, você falar que precisa um funcionário para fazer a avaliação aqui, já é uma luta. Para conseguir a gasolina do carro para ir lá, é outra luta. Então é muito difícil. Quem tiver, então, interesse maior para o curso aqui, a aula resolveu, né? Mas quem tiver interesse maior nisso, pode ler, está em inglês, esse trabalho que nós publicamos em 2016, a importância do inóculo primário e do manejo regional para a sanidade das culturas e a segurança alimentar. Quem quiser, manda um e-mail para mim, eu mando o trabalho. Esse e aquele que foi a base do manejo regional. Está citado aí. Isso aí está disponível para eles, né? Os slides. Então lá tem. É só mandar o e-mail para mim e fala, eu quero os 2 trabalhos. Esse e outro, manda pelo e-mail e pronto. Alguma pergunta? Eu respondi aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem o problema, então, de propriedade pequena e tem o problema da Flórida, que é quentíssimo, é muito mais quente que aqui. E coisa quentíssima e úmida, chove muito mais do que aqui. É ótimo para crescimento de inseto. Então a população de psilídeo lá é muito maior que a nossa. Aliado à propriedade pequena e aliado à mão de obra para fazer inspeção da cultura, eles não podem fazer, porque a mão de obra é caríssima. Então eles têm uma série de contratempos e por isso a citricultura deles está terminando. Então muito obrigado pela atenção. E se tiverem perguntas...